Nem sempre o perigo tá no escuro ou longe de casa. Às vezes ele mora ali, ao lado da gente, na casa da gente, na escola do bairro, na igreja que a gente frequenta, nos braços de quem, teoricamente, deveria cuidar. E a criança muitas vezes sorri, brinca, age como se estivesse tudo bem, mas por dentro carrega um silêncio pesado demais. Essas manchetes não são exagero. São pedaços de realidade que, na maioria das vezes, ninguém quer ver. E muitas dessas crianças estão mais perto de você do que parece, precisando ser vistas, ouvidas, acreditadas. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 5 crianças são vítimas de abuso sexual hoje no Brasil. E segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, geralmente essas pessoas, essas crianças são meninas, negras, até 13 anos, que são abusadas dentro de suas casas e por pessoas conhecidas. Ou seja, no lugar onde essas crianças e essas meninas e esses meninos deveriam se sentir mais seguras, mais amparadas e mais acolhidas, é justamente o lugar onde elas estão mais vulneráveis e ameaçadas ao abuso sexual. Quais são os sinais que essa criança ou esse adolescente podem apresentar caso eles estejam numa situação de abusos ou exploração sexual? Bom, na verdade são vários sinais, mas não necessariamente porque alguns desses sinais aparecem, de fato eles estarão numa situação de abuso. São alguns sinais que a gente deve ficar alerta, como por exemplo, mudanças de comportamento. Então essa criança ela tem um humor mais instável, ela fica mais agressiva, ela fica mais irritada, uma vergonha excessiva, sente muito medo, quase um pânico. Existem algumas mudanças também na rotina, né, nos hábitos dessa criança, então ela tem mais dificuldade de dormir ou dorme demais, mudanças no apetite, queda do rendimento escolar, uma vez que a gente entende que uma situação de abuso sexual, ela impacta na vida inteira dessa criança, então até mesmo nas relações que ela já tem. Ela pode acabar se afastando, se isolando, tendo dificuldade de cultivar novas relações, dificuldade de confiar nas pessoas. Algumas marcas físicas mesmo podem aparecer no corpo dessa criança. Então, por exemplo, algumas lesões nas partes íntimas, nas partes genitais. Ela pode ter uma dificuldade no controle do esfíncter, uma dificuldade de engolir, infecção urinária, sinais, sintomas de ISTs, né? Então, infecções sexualmente transmissíveis. Essa criança ela também pode apresentar alguns sinais psicossomáticos. Então, às vezes é um choro sem uma causa aparente, ou uma dor de cabeça sem a gente saber muito do porquê aquela dor de cabeça apareceu. Além disso, a gente também pode estar falando de comportamentos sexuais. Por exemplo, brincadeiras, falas, comentários de conotação sexual. E quando a gente fala de crianças um pouquinho mais novas, desenhos com partes íntimas são sinais de alerta muito importantes. Tudo isso podem ser sinais importantes que podem indicar uma situação de abuso sexual infantil ou com adolescentes. Eu convivia com meu abusador na mesma congregação. A gente frequentava o mesmo salão do reino que meu pai era ancião. A gente convivia num lugar onde, na teoria, é um local de acolhimento, um local seguro. Talvez até por causa deste contraste, eu demorei tanto tempo para entender, para assimilar o que tinha acontecido comigo. Mas eu escolhi não me ater aos detalhes da minha experiência negativa na religião, porque esse vídeo é para informar, para alertar que isso pode acontecer em qualquer ambiente. Às vezes na casa da criança, com a pessoa de confiança dela. E eu acabei crescendo carregando muitas confusões dentro de mim. Muito sentimento de culpa, a distorção de imagem, às vezes eu não conseguia me reconhecer. Fora vergonha,
É um sentimento muito estranho. Você pode tomar 10, 15 banhos, mas você se sente suja. Você se rejeita. É uma sensação horrível. E quanto mais eu ficava absorta nesses pensamentos, mais eu me calava. Existem outros sinais que a gente também tem que ficar atento. Mas esses sinais, eles vêm justamente do abusador, né? Do predador. São estratégias que geralmente essas pessoas usam para aliciar essa criança ou esse adolescente a fim de cometer o crime de abuso sexual. Como, por exemplo, quando a gente percebe que esse adulto tem muito interesse, um interesse excessivo nessa criança, nesse adolescente. Quando a gente percebe que ele está dando muitos presentes, se aproximando demais, cria oportunidades para ficar sozinho com essa criança, concede privilégios. Então, vou te buscar depois da escola, vou te dar carona, vou te levar para tomar um sorvete, vou te levar para minha casa para você assistir um filme. Tudo isso a gente precisa ficar atento e promover um espaço aberto de diálogo para uma possível denúncia que essa criança pode vir a fazer. A exposição a uma situação de abuso sexual durante a infância pode provocar consequências a longo prazo que podem se estender até a vida adulta. Como, por exemplo, essa pessoa ela tem a tendência a desenvolver ansiedade generalizada, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, uma vez que a gente entende que situações de violência sexual, por exemplo, têm um alto potencial traumático. A gente também pode estar falando de uma pessoa que tem baixa autoestima, dificuldades de cultivar novos vínculos, de fazer amizades, dificuldades de ter relações sexuais, uma vez que isso pode provocar uma ansiedade sexual ou uma compulsão por sexo. São pessoas que podem apresentar uma alta tendência de uso ou abuso de álcool e outras drogas e até mesmo comportamentos, pensamentos suicidas. Eu não tô gravando esse vídeo para chocar alguém. Eu tô aqui para dizer que é possível transformar a dor em voz. E hoje, aos 34 anos, eu escolhi usar a minha voz para alertar, com o intuito de proteger crianças que eu ainda nem conheço, mas de um mal que vem se alastrando. E claro, para apoiar também pessoas que, assim como eu, passaram por isso. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente fomenta esse assunto, mais a gente contribui para evitar e combater esse enorme problema. O Maio Laranja é um mês de olhar com mais atenção, mais carinho e mais responsabilidade para a infância. Se você conhece uma criança que mudou de comportamento, que anda mais calada, assustada ou agressiva, não ignore. Ouvir pode salvar. Se você passou por isso, saiba, a culpa nunca foi sua. E você merece apoio, acolhimento e respeito. Se souber de um caso, disque 100. Denuncie. Você pode ser o motivo de uma vida não afundar em silêncio.